Esse é o dia que o Senhor preparou para restituir tudo aquilo que você esqueceu. Todas as promessas que você guardou no baú. Tudo aquilo que o Senhor te prometeu. E você tem abrido a mão, aberto do propósito que o Senhor trilhou para a tua vida. Bem à frente, que vai ter alguém orando por você. Agora, se você tiver vergonha, pode ficar no seu lugar. Só coloca a mão no teu coração. Pede para o Senhor restituir todas as coisas. Pai, aquilo que nós fomos chamados, Senhor. Pai, restitui tudo aquilo que Satanás tentou roubar. Senhor, restitui. Senhor, que a partir de hoje todas as suas promessas, Pai, venham se cumprir na minha vida, Pai. Que o Senhor venha trazer luz para os nossos caminhos. Oh, Senhor, daquilo que tu és, da tua grandeza, Pai. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos desfrutar do teu propósito, Pai. Oh, Senhor, queremos, ó Pai, fazer a tua vontade, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Diga, Senhor Jesus. Diga mais forte, Senhor Jesus. E receba essa palavra. E eu declaro em nome de Jesus que eu digo sim ao teu chamado, que eu viverei a tua vontade. Todos os dias eu manifestarei o teu amor na minha vida. Diga assim, Senhor, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. E a partir desta manhã, eu volto a esse primeiro amor, no nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, que forte. Aleluia. Ainda de pé no seu lugar, para receber o segundo pregador internacional com a gente aqui hoje. Eu falei que você seria muito abençoado pela palavra do Marco. E eu creio que você vai ser abençoado também aqui. Deixa eu chamar aqui Nelson. Vamos receber nosso querido irmão com a salva de palmas ao Senhor. Nelson Lili. Deus abençoe. Pode sentar no seu lugar. Vamos orar também pela vida do Nelson, grande homem de Deus. Lá em Nagano tem crescido demais. A obra lá e vai crescer mais, amém? Até vietnamita lá em Nagano. Estão aqui no culto assistindo. Ela só viu vietnamita, assim. Nelson e Raniel tem crescido muito, junto com Maria, naquele lugar. Eu creio que vai crescer muito. Deus tem enviado muitos jovens.
enviado muitas famílias, temos aqui caravanas que vieram de lá também. Todos não puderam vir, mas ano que vem o feriadão vai ser maravilhoso, porque começa no sábado do ano que vem, né? Então vai ter bastante tempo para estar com a gente aqui, amém? Vamos orar pela vida do nosso irmão. Pai, nesses próximos minutos, Pai, nós oramos da Tua graça, da Tua vida, venha sobre a vida do Senhor Deus. Usa Ele de uma maneira poderosa e que juntos possamos ser edificados, Senhor, nesse tempo de restituição, através da boca do Teu servo. Usa Ele como uma boca profética aqui nesse dia de hoje, no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém? A paz do Senhor, amados. Amém. É bom estar com vocês novamente. Glória a Deus, amém. Um abraço a todos aí, né, da igreja lá de Nagano Ida, amém. Amém. Mando a paz, né, do Senhor para vocês, amém. Mando um abraço para vocês, amém. Porque eles também fazem parte deste corpo, amém. Todos nós somos um corpo, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós, quando nos ajuntamos, formamos um grande corpo de Cristo, amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu quero já, né, partir, né, para a palavra, amém. Em 2 Reis, capítulo 6, por favor, vocês, bom, vai colocar ali, né, não vou mandar abrir a Bíblia hoje, vou colocar ali, né, então, vocês aí vão estar lendo, ok? 2 Reis, capítulo 1, 6:1, ok? Amém? Vire para o seu irmão e diga assim: irmão, preste atenção. Deus tem uma palavra para você hoje. Não se distraia. Preste atenção, porque você será abençoado. Mais do que você já é. Amém? Glória a Deus, amém? Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, né? A partir do 1, diz assim: os membros da comunidade dos profetas, né, disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Bem, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu os acompanhou, foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Na época bíblica, eu quero aqui entrar com você nessa história, dessa passagem, porque na época bíblica havia escola de profetas. Amém? Hoje, aonde é a escola de profetas? É a igreja. Hoje a igreja é a escola de profetas. Hoje a igreja ensina. Hoje a igreja exorta. Hoje a igreja, ela conduz as pessoas a se levantarem aprendendo a palavra de Deus. Então a igreja também podemos dizer que é uma escola de ensino, porque há ensino bíblicos dentro da igreja. Amém? O pastor e outras pessoas aí, os servos, ensinam a palavra de Deus. Amém? Então todos nós somos praticamente profetas do Senhor. Amém? Então naquela época, na época bíblica, então havia escolas de profetas, onde ali os rapazes, os homens se dedicavam horas a fio, né, para estudarem a palavra e se tornarem um profeta. Eliseu era o professor. Eliseu, ele era o professor das escolas de profetas. Amém? Então aqui nós entrando aqui no texto, ok? No texto aqui de 2 Reis, capítulo 1, nós vemos aqui que
nós vamos separar aqui que um dos rapazes chegou para Eliseu e disse: ei, Eliseu, esse lugar aqui está muito pequeno. Esse lugar aqui não dá para nós. Não podemos nos mexer, nos mover aqui. Amados, essa parte não está na Bíblia. Isso aí é da conjuntura minha, ok? Isso aqui é conjunção minha, ok? Essas são minhas palavras, ok? Está dizendo assim: Eliseu, esse lugar está pequeno, está apertado, a gente não consegue se levantar direito, não conseguimos aqui nos mover direito, né? Então, que tal nós ampliarmos este local? Que tal nós aqui estendermos aqui este local? Sabe? Fazer um local maior. Porque não cabe nós aqui, nós não cabemos neste local. E o profeta Eliseu, ele aqui disse para ele: sim, vamos fazer. Então, o que aconteceu? Primeiramente, Deus aqui gosta de homens ousados. Amém? Fala assim para o seu irmão: seja ousado, irmão. Na presença de Deus, seja ousado. Porque Deus gosta de homens e mulheres ousados. Sabe? Que não tem medo, né? De avançar, de crescer, de fazer as coisas, de fazer a obra. Aqui este moço aqui, um dos discípulos de Eliseu, do profeta Eliseu, né? Se levanta e diz assim: esse lugar está muito apertado. Ou seja, ele teve uma boa ideia. E ele falou com a pessoa correta. E ele foi a pessoa correta, porque Eliseu era o profeta da época e era o diretor, o professor da escola. Então ele foi a pessoa da autoridade. Amém? Então, muitas das vezes, quando nós vamos fazer as coisas para Deus, nós temos que ir às pessoas de autoridade. Amém? Quer fazer algo na igreja? Vai a pessoa que você está sob a autoridade dele ou dela e diz: olha, eu tive uma ideia, quero fazer isso. O que você acha? A pessoa vai dizer: sim, porque é de Deus. Amém? Quem que não quer crescer? Todo mundo quer crescer. Amém? A igreja tem que crescer. Amém? E aqui a gente vê aqui no plano para a igreja. O plano para a igreja. O rapaz disse assim: bom, vamos fazer. E o outro rapaz disse assim: ei, Eliseu, você não quer ir com nós não? Ele disse assim: vou sim, né? Porque o profeta, ou seja, o responsável tem que estar junto com a obra, engajado juntamente com os irmãos que vai fazer a obra. Amém? Então é por isso que, por exemplo, o pastor Ezequiel, né? Ele sai do Brasil, deixa lá sua família, deixa os seus, deixou lá 2.000 membros lá na mão, né, dos obreiros lá dele, dos outros pastores dele, e veio fazer a obra aqui. Então assim, olha só, a responsabilidade, é uma tremenda responsabilidade, largar 2.000 pessoas lá, né? Não que a gente não valha nada, porque nós somos muito inteiros também, nós somos uma igreja poderosa aqui no Japão, Videira, né? Ibaraki, Nagano, Kiko e Duma, né? Por enquanto, e vai crescer, amém? Então é isso. Então nós temos que fazer o quê? Ir às pessoas, convidá-los para a obra, né? Engajar junto com eles, amém? Então quando você se engaja junto com o pastor, junto com a pastora, as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque a obra cresce, amém? E você também cresce. Quando a igreja cresce, nós também crescemos, amém? Então aqui estava aqui o rapaz, né, a trabalhar. Então eles foram lá na beira do Rio Jordão e estavam ali, né, cada um com seu machado, ali cortando aquelas árvores. Olha só, todo mundo ali, né, cortando árvores para poder aumentar ali a escola de profeta, ou seja, a igreja de profeta também. Estavam ali querendo ampliar aquilo, porque o lugar era bem pequeno. Então eles foram até ali. Mas olha só, a história diz assim que teve um rapaz que, ao cortar a árvore, né, o seu machado escapou, saiu. Então, diz caiu, mas a gente já pode imaginar que saiu do cabo, né? Saiu, escapou do cabo e caiu dentro do rio Jordão, né? Caiu ali dentro do rio e o rio era muito fundo, não dava para ser tirado, né? Ninguém tinha aparelho de mergulho naquela época, né?
E o texto diz que era um produto muito caro na época, né? O ferro, né? E aquele rapaz, ele tinha pegado emprestado de uma outra pessoa. Você imagina, né? O rapaz com vontade de trabalhar, com vontade de fazer a obra, mas perdeu ali a sua ferramenta. Amados, aí eu fico pensando assim, quantos de nós muitas das vezes já não perdemos a nossa ferramenta, sabe? Não perdemos a nossa vontade de vir à igreja, não perdemos muitas vezes a vontade, sabe, de estudar, não perdemos a vontade de estar no horário correto, né? Apesar que chegamos atrasados, né? Perdão aí, né? Então assim, engajaram na obra. Aqui, os rapazes se engajaram na obra. Amém? Então assim, esse rapaz, ele perdeu, não tinha mais como trabalhar. Que pena. Fala assim comigo, que pena. Muitas das vezes, a pessoa está aí nos assistindo, o irmão, a irmãzinha, fala assim, nossa, eu tenho tanta vontade de tocar um instrumento, mas não tem que me ensinar, mas também não vai atrás, não procura uma escola, tem que procurar. Eu gostaria tanto de aprender violão, né? Faz aí. Ou aqueles que muitas das vezes já sabem tocar, já sabem louvar ao Senhor, mas por algum motivo perdeu a vontade de estar tocando, de estar no louvor, sabe? Ou seja, está perdendo a ferramenta. Então, quando nós paramos de fazer a obra, nós vamos perdendo as nossas ferramentas. E Deus não quer que você perca a ferramenta, não. Deus quer que você adquira mais ferramentas para trabalhar na obra e na seara do Senhor. Amém? Sim. Então, a gente tem que entender. Nós temos que entender. Aqui, ele está dizendo para ampliar a obra. Ele queria ampliar a obra. Mas puxa vida, não podia mais porque perdeu a ferramenta. E o que nós podemos fazer? Amados, quando nós perdemos esse tipo de ferramenta, a vontade de fazer a obra, a vontade de louvar, a vontade de cantar, nós perdemos a vontade de não vir mais à igreja. O que a gente tem que fazer? Consultar, chamar. Aqui ele chamou, né, a autoridade dele. Chama a autoridade e diz assim, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando, sabe, por um aperto, eu estou passando por uma situação financeira ruim, eu estou passando uma luta lá em casa, eu estou passando uma luta com os meus filhos, eu estou passando luta, sabe, na fábrica, sabe, os pessoal estão querendo passar uma rasteira lá no caixá, na fábrica, sabe, chega na autoridade, porque tem autoridade sobre a sua vida, para impor a mão em você e expulsar tudo que está vindo contra a sua vida, amém? Que você não venha se desanimar na obra do Senhor, mas sempre esteja, sabe, animado na obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então aqui, Deus tem colocado no meu coração, sabe? Porque muitas das vezes, a maior luta que nós temos, eu estou dizendo assim, nós casados é conosco mesmo, é dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, não é? Sabe, não é porque a gente é líder de célula, de igreja, que a gente não tem problema. Nós temos problema, todos nós temos problema, mas é lógico que em Cristo a gente resolve, né? Porque nós somos crentes, nós sabemos da palavra, e a gente vai para a oração, vai para o joelho e resolve numa boa, amém? Mas luta todo mundo tem, né? Toda família tem luta com seus filhos, com seus parentes, quem que não tem? Todos nós temos, amém? Nós temos problemas com família. Eu conheci gente aqui no Japão que, por causa de briga lá na família, por causa de briga com o irmão, com o parente, com o primo, sabe, por causa de briga, por causa dessas consequências, fugiu para o Japão. Teve um escape, fugiu para o Japão. E contaram já histórias assim, várias histórias, que teve briga com a família e veio para o Japão para fugir da família, né? Eu espero que aqui não tenha ninguém assim, mas se tiver, sabe, jogue isso para lá. Trata o perdão, né? Perdoe o que aconteceu e se liberte disso e fique livre, amém? É por isso que há os encontros, né? Teve um encontro aqui, teve lá em Guigo, glória a Deus, né? Eu creio que aqui todos aqui já estão assim, né? Com o coração, né? Bem apreensivo, bem assim, como é que se diz assim, bem inteiro para reter a palavra do Senhor, amém?
Porque a palavra diz assim, o salmista Davi diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, quem guarda a palavra no seu coração não vai pecar contra Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Eliseu ele faz o machado flutuar, não é? Ele joga uma madeira, um pedaço de pau, né, no rio e faz flutuar aquela madeira, né? E diz assim: vai lá e pega. Já pensou? Um machado flutuar, amado? Isso é milagre de Deus. Não é outra coisa a não ser milagre de Deus. Flutuar algo tão pesado, material tão pesado. Amém? Deus está falando aqui que é o seguinte: nós estamos no ano da restituição. Esse ano é o ano da restituição. Amém? Amém? Quantos já foram, já têm, e vão ser restituídos ainda este ano? Amém? Nós queremos isso. Por quê? Porque muitas das vezes o inimigo vem e rouba, sabe? Rouba a paciência da gente, rouba, Senhor, a verdade da gente, sabe? Fecha muitas vezes, quer fechar as portas de emprego, de muitas coisas, né? A gente vê pessoas desempregadas, né? Mas a gente ora, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, sobre a restituição. Amém? Então, este ano é o ano da restituição. Creia que você vai receber a sua restituição. Amém? Eu creio que muitos aqui já estão recebendo. Amém? E teve muitos que já receberam. Amém? Eu já recebi uma parte. E eu vou lutar e vou clamar ao Senhor para me receber o restante. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, primeiramente, é buscar a Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim, né? Buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus é a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é simplesmente buscar ao Senhor, porque as outras coisas já vai vir assim, ó, de bandeja para mim, para você. Amém? Por quê? Porque nós estamos indo encontrar o Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui o rapaz, né, se viu já de uma maneira que não podia mais trabalhar, não podia mais fazer mais nada. Amém? Então aqui chegou o profeta, ou seja, chegou o líder dele, chegou a pessoa que estava com autoridade sobre a vida dele. Ele disse assim: ei, não está essa palavra aqui, tá? Eu estou colocando. Deus vai restituir a sua ferramenta. Amém? Pega aí, Deus vai restituir aquilo que você tem perdido. Deus vai restituir aquilo que caiu, né? Sem querer caiu uma nota de 10, Deus vai restituir. Está andando por aí, né? Toca no meio do Shibuya, lá no meio do Shibuya, né? Naquela multidão, caiu alguma coisa. Deus vai te restituir, porque Ele é todo poderoso, amém? Ele pode, amém? Nós só temos que andar em fé, de fé em fé, de glória em glória, amém? Em nome de Jesus. Sabe, eu e minha esposa, nós trabalhamos já há bastante tempo com casais, né? Já vamos fazer 40 anos de casados, né? Não é 40 dias, 40 anos. Né? Tem pessoas que olham para mim e falam assim: você não parece que tem 40 anos de casado. Né? Tem gente que olha para mim e para nós e fala assim: não dá para acreditar, não. Vai nascer. Vamos fazer 40 anos de casados, né? Então, glória a Deus por isso, amém? Então, nós trabalhávamos muito com casais e via muitos problemas familiares, né? E a gente sente muito, né? Quando se fala de casais, né? Então, assim, amém? Aqui o rapaz, ele foi aqui restituído, amém? Ele foi restituído e ele começou a trabalhar firmemente na obra, voltou a trabalhar na obra do Senhor, amém? Que você seja restituído nesta manhã. Se por acaso você está triste com alguma coisa, se por acaso você perdeu alguma coisa, perdeu a motivação, Deus está restituindo. Deus vai te restituir. Deus vai trazer de volta a ferramenta para você trabalhar, ajudar na obra do Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Amém? O louvor já pode aqui estar se posicionando, amém? Ministério de Louvor. E nós vamos já estar aqui encerrando. Sabe, Deus, Ele fala muito comigo sobre isso. Que a restituição não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós precisamos estar em Deus, nós precisamos buscar em Cristo, nós precisamos buscar, amém? Jesus, Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que Jesus pagou o preço por você. Se você já veio aqui segunda, terceira vez, saiba que Jesus
Ele pagou o preço por você, pelos seus pais, pelas suas famílias, amém? Ele já pagou o preço, amém? Ele morreu na cruz, foi para nos resgatar deste mundo que já está pecaminoso, este mundo que está, sabe, vivendo seus dias de angústia nessa terra. Bem, mas Deus, Jesus, Ele quer nos restituir e dar para nós, amém? Uma alegria. Ele disse assim: a minha paz eu vos dou, não aquela que o mundo dá, mas a minha paz. Jesus é quem dá a nossa alegria para nós, amém? Em nome de Jesus. Eu quero aqui, eu não sei, cheguei a sentir assim de estar chamando os casais aqui. Você que é casado, vem aqui. Vem aqui, você que é casado, vem aqui. Os pastores estarão aqui orando por você, amém? Eu cheguei aqui e falei assim, irmão, eu senti assim, orar pelos casais, amém? Deus vai restituir algo. Deus vai estar restituindo, amém? Deus vai estar restituindo aquilo que você perdeu. Talvez a comunhão com a sua parceira, amém? Talvez a comunhão com o seu marido, amém? Talvez aquela comunhão onde há discórdia, amém? Às vezes o marido quer fazer a obra e a mulher não quer. E às vezes a mulher quer fazer a obra, a esposa quer fazer a obra e o marido diz, eu não vou, amém? Eu quero estar aqui com você, porque eu sei que Deus restaura, Ele restaura, amém? A nossa vida, o nosso casamento, amém? Muitos aqui já estão com casamentos todos aqui estabelecidos, já estão bem, mas sabem, quando Deus coloca algo na vida de um profeta, vocês estão pensando, amém? Coloca algo na vida de um profeta, amém? É algo sobrenatural. Eu quero aqui estar convidando o pastor Ezequiel, pastor Fabiano, para estar orando pelos casais, amém? A minha esposa, pastor Marcos, pastor Suza, amém? Vamos estar, pastor. O que era festa e agora Quero estar orando. quem já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós colocamos sobre a vida, sobre cada casal, dessas famílias, Senhor, e verdadeiramente, Senhor, passam por lutas, passam, Senhor, por situações adversas, Senhor, aonde a família quer colocar nos lares, aonde o inimigo quer levar, Senhor, a paz deles, a paz deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre as famílias, sobre o marido, que é a cabeça da casa, sobre as esposas, Senhor, que é a ajudadora do lar, em nome de Jesus, Senhor, restitui, Senhor, restaura, Senhor, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, colocar a ferramenta, Senhor, nas mãos, Senhor, dos maridos, ferramentas na mão das esposas, Senhor, manos que foram embora, Senhor, na obra, Senhor, Que era festa e agora não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, sou resgatador. Abençoa, Senhor, a tua serva, Deus, em nome de Jesus. E o tempo que roubar foi, esse é o poder, Em nome de Jesus, Senhor. a tua vida.
bênção do Senhor sobre a vida de cada casal, de cada família, de cada irmão. Eu declaro todos sejam restituídos pelo Senhor, no nome de Jesus. Diga amém. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida. Diga mais forte: eu consagro a minha vida, o meu coração ao Senhor. Eu quero ser marcado pela tua presença, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Nós estamos sendo abençoados aqui nessa manhã. Diga comigo: tem mais de Deus. Amém? Tem alguém traduzindo os japoneses ali? Ok? Tem, ok. Glória a Deus. Amém. Quem está terminando de orar, pode terminar de orar, não tem problema. Irmãos, quantos estão sentindo um ambiente de glória de Deus aqui? Eu creio que Deus está fazendo algo aqui. Desde a primeira palavra, desde o começo, desde o louvor. E nós queremos dar lugar para o Espírito Santo continuar se movendo. Nós queremos que Deus continue se movendo aqui no nosso meio. Ele vai continuar se movendo. Daqui a pouco nós vamos ter um intervalo. Mas antes disso, nós queremos ser mais abençoados ainda, bem? Queria chamar aqui o Wellington Torres. Vamos receber uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Ele é líder da nossa igreja lá em Gifo. Amém, meus amados irmãos? E nós tivemos um encontro com Deus tão poderoso. Quero agradecer os demais irmãos que estiveram lá, os líderes das demais igrejas. Esse é o corpo de Cristo, amém? Todos servindo todos juntos. E foi algo tão glorioso. Quem esteve lá viu o que Deus fez. Um ambiente de glória, de muita transformação, de muita libertação. Foi algo do céu e nós vamos ver coisa grande, amém? Nesses próximos minutos, nós seremos abençoados por mais uma palavra de restituição. Quantos querem receber mais de Deus? Amém. Estenda a sua mão para cá, vamos orar então pela vida dele. Pai, abençoamos a vida do Éder, liberando graça, favor. Ó Deus, a unção está sobre a minha vida. Eu também que o Senhor compartilhe sobre a vida do teu servo e que ele possa fluir como todos têm fluído aqui hoje, debaixo de unção. Pai, fala conosco através da vida do teu filho e que possamos sair daqui hoje marcados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Um pouco nervoso, mas deixa o Espírito Santo levar. Amém. Esse ano o quê? É tempo de restituição para a nossa vida, né? Em Zacarias 9, 11, 12, não precisa estar abrindo não, irmão. Fala assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água, fundo do poço. 12. Voltai à fortaleza, ao preço de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia. Todos recebem essa palavra? Amém. E foi tudo isso por causa do quê? Que a gente está aprendendo até agora. Por causa da onde? O sangue de Jesus. Amém. Não é porque a gente é bom, não é porque eu faço, não é porque eu deixo de fazer. É porque Ele é bom. A misericórdia é boa para mim e para a sua vida. Isso a gente vai ver um pouquinho nesse texto que eu trouxe aqui do filho pródigo. Acho que todos conhecem aqui, esse texto. Mas um ponto aqui que eu queria enfatizar, os princípios básicos da nossa vida cristã: arrependimento e perdão. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter sido consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os teus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu estou morrendo de fome.
Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante de ti. Já não sou digno de chamar de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam. Põe um anel no seu dedo, sandálias nos pés. E tragam um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou aos um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? Ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito, sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio seu filho, que sumiu com seus bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, e o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas eu preciso festejar, alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Essa palavra é muito bonita, ela mexe muito comigo. E foi essa palavra que Deus deu no começo do ano também. E uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês pensarem: a gente segue a Jesus porque Ele é ou porque Ele faz? Amém? Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Identidade. Eu quero falar um pouquinho sobre identidade. Jesus hoje ele quer restituir a gente sobre o quê? A nossa identidade como filho. Amém? E às vezes a gente passa por várias situações na nossa vida que a gente esquece o que Jesus fez por nós, né? O que Ele deixou de fazer, né? Por nós também. Por quê? O que Ele deixou de fazer? Ele não deixou de fazer nada, mas Ele fez tudo. Porque às vezes a gente pensamos que a gente, por nosso bom comportamento, nós vamos fazer algo, né? Mas Jesus, Ele está trazendo o quê? A identidade dele, de você como filho. Ele está trazendo o quê? O caráter dele. Para quê? Para que nós venhamos entender que nós somos filhos o quê? Amados do Senhor. Por quê? Porque um alto preço Ele pagou lá na cruz. Porque antes a gente era inimigo de Deus. E hoje Ele fez o quê? A gente se tornar filhos de Deus. Hoje a gente somos o quê? Próximos de Deus. E com tudo isso que Ele fez, muitas vezes a gente acha que Ele não cumpriu aquilo, e a gente acaba esquecendo que a gente tem um pai. E muitas vezes o diabo tenta colocar isso na nossa mente, ataca a nossa mente com a gente perder a nossa identidade como filho. E aí a gente começa o quê? A ficar como filho pródigo. Esquecemos que o melhor lugar está na onde? Na casa do Pai, né? Adorando Ele, né? Louvando a Ele, né? Engrandecendo o quê? O seu nome, né? Igual que a gente cantou, né? Que digno é Ele, né? Digno do louvor de toda a oração. Amém? Em Romanos 8,17 fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, e com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então a nossa identidade é o quê? É filho amado de Deus, cordeiros o quê? Com Cristo. E a nossa identidade, então, ela vai trazer o quê pra gente? Alegria, né? Ela vai trazer também o quê? Conquista, né? E ela vai trazer outra coisa. Agora a gente somos o quê? Mais que vencedores por causa de Cristo, amém? Então Jesus ele quer o quê? Restituir a gente esse ano no quê? Na nossa identidade, que às vezes a gente deixamos, ou acabamos esquecendo, que muitas vezes o inimigo coloca essa seta na nossa cabeça.
Seguindo, o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Então, certamente, ele estava sujo. O que é sujo? Às vezes a sujeira desse mundo, né? A sujeira do pecado. Então, a primeira coisa, né, que Deus me falou foi, então ele quer o quê? Nos lavar, porque ele quer colocar uma roupa nova na gente. Então, eu queria trazer o quê? Umas vestes novas. Quando a gente traz uma veste nova, ele faz o quê? Ele vai tirar o pecado nosso. E a veste nossa agora, quem que vai colocar na gente? Jesus Cristo. Foi por Ele. Ele que está colocando o quê? Uma veste nova em mim, uma veste nova em vocês. Para que vocês possam entender que agora, vocês olharem para trás, vocês não têm mais pecado algum. Porque tudo foi cumprido na cruz do Calvário. Amém? Vamos receber essa palavra. Amém. Amém? Deus. Perdão, irmãos. Então significa o quê? Que ele vai nos tornar do quê? Limpo, livres, né? Brancos como a neve, como fala na palavra de Deus, né? E cada vez que a gente olharmos para Cristo, a gente vamos sermos o quê? Lembrarmos da nossa identidade, lembrarmos de que Ele fez por nós lá atrás, a gente vai começar a nos compararmos com Ele, né? Então, cada dia, nós olhamos para trás, olhamos para frente e vemos o quê? Agora, né? A misericórdia de Deus, né? Atrás, nos guiando, né? E a bondade do Senhor lá na frente, sim, nos dando, né? Nos restituindo de tudo aquilo que a gente perdeu ou foi perdido, né? Ou por acaso foi roubado. Amém, meus irmãos? Amém. Depois ele fez o quê? Põe um anel em seu dedo. Eis que eu vou... Em Lucas fala: eis que dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, quando fala a questão de anel, o anel antigamente, não sei se quantos lembram, as pessoas colocavam um anel para selar algum trato. Então, Deus está restituindo o quê? Um poder sobre o nome dele, porque o poder de Jesus é o nome mais poderoso que tem nesse mundo. É sobre o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, ele quer restaurar o que na nossa vida? Neste ano de restituição. Todo o poder. E ele está liberando tudo o que para a gente na nossa vida? Que você pode declarar o nome dele sobre o quê? Sobre sua família, o seu casamento, ele vai restituir o quê? O seu casamento vai curar as doenças, porque foi tudo lavado na cruz do Calvário. É tudo por ele, por causa dele que a gente estamos aqui. Nós estamos aqui. E ele ainda vai fazer mais, além de colocar o anel no nosso dedo, ele dá esse poder. Por quê? Porque ele fala na sua palavra ainda que nós vamos ainda fazer coisas maiores que ele fez. Amém. Por causa do nome dele. Mas não para que o homem seja glorificado, mas para que sempre o nome dele seja glorificado. Amém? Então a gente pode declarar o nome de Jesus sobre o quê? Nossas famílias, os nossos filhos, os nossos empregos. Amém? Então nós podemos declarar, né, nesse dia, né, que Deus está restituindo tudo aquilo que a gente acha que a gente não tem mais o poder, né? A gente espera nele, né? Mas ele às vezes ele quer o quê? Que a gente abra a nossa boca e o quê? Desfrute das bênçãos que ele trazem na nossa vida. Depois ele fez o quê? Põe os sandálias nos seus pés. Em Romanos 8,15 fala: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar de temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Amém? Antigamente, a gente andava descalço. A gente não, né? Os escravos andavam descalços, porque era como que eles viam, né? Os escravos, né? Então eles não tinham o quê? Sandálias nos pés. Antigamente, a gente era escravo. Escravo da onde? Do inimigo, escravo do diabo. Mas Jesus, ele foi lá e pagou esse preço. Glória a Deus. Amém? Então ele quer restituir o que para a nossa vida? Hoje nós não somos mais escravos. A gente estamos debaixo da graça de Deus. Então, porque nós estamos debaixo de Deus, da graça dele, a gente podemos falar, declarar o que na nossa vida? Que por causa da graça deles, a gente é o que? Livre de todo
O pecado. De toda a escravidão que às vezes o inimigo tenta nos prender. Escravidão do quê? Do perdão que muitas vezes a gente não libera, né? Muitas vezes das coisas que nós fazemos no passado e aquilo nos prende. Também quer dizer o quê? Um arrependimento. Mas Jesus fez o quê? Como falei no começo, o nosso princípio da nossa vida, arrependimento e perdão. Então nossos pecados já foram apagados. Então nós não temos que olhar para trás e lembrar dos nossos pecados, porque Jesus já pagou tudo o que foi que a gente tinha cometido ontem, hoje e amanhã. Amém? Então nós podemos o que hoje? Estar livre, né, de toda a amarra do diabo, tudo aquilo que ele tenta nos prender. Então hoje Deus quer restituir o quê? Colocar uma sandália nos nossos pés, para que nós não sejamos mais escravos do inimigo. Amém? Amém. Glória a Deus. João 8,16 faz: se pois o Filho o libertar, verdadeiramente serei livres. Aleluia. Depois o pai falou assim: tragam e matem um bezerro gordos, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Deus está restituindo o quê? Alegria e comunhão. Deus fala que nós somos o quê? Pedras vivas. Amém? A gente somos como os tijolos. Esses tijolos, se está lá no material de construção, é um tijolo. E só vai ser um tijolo. Mas não está o quê? Edificado. Então hoje Ele quer o quê? Restituir a gente o quê? Na nossa comunhão o quê? Como irmãos em Cristo, né? Nós estamos unidos, né? Ele quer nos trazer o quê? Como famílias. Para quê? Para a gente podermos o quê? Regozijar e festejar com o Senhor. Amém? Aleluia? Então esse é o tempo do quê? Da gente o quê? Festejar e alegrarmos com Ele. Amém? Então Ele quer trazer esse tempo de restituição para a nossa vida, quer trazer um momento de comunhão. Porque muitas vezes a gente andava como o segundo filho. A gente estava com o pai, andava com ele e não usufruía do que ele havia dado, do que ele tinha, né, ali. E muitas vezes a gente está assim, andando como esse filho, o filho mais velho. E aí a gente reclama às vezes para Deus: ó Senhor, por que eu não faço isso? Por que eu não tenho aquilo? O que o Senhor quer restituir hoje, né, para a gente? Tudo é seu, filho. Se você é meu filho, você é filho amado, né? Jesus Cristo já pagou o preço por você. Não fique preso numa obra do passado, aquilo que você fez, das coisas pecaminosas que você fez. Jesus já pagou um alto preço para mim e para você ser o quê? Livre de toda a condenação, de tudo aquilo que o inimigo vem colocado sobre nossas cabeças. Amém? Isso que Deus quer o quê? Restituir esse ano, né? Essa palavra, né? Que Deus quer o quê? Dá para vocês, né, guardarem no seu coração e lembrarem, né? Que unidos a gente somos mais que vencedores. Unidos nós vamos muito mais longe. Que Deus não fez o homem para ficar sozinho. Deus fez o homem para andar o quê? Em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. Porque cada vez a gente vai alcançar o quê? Lugares mais altos. Igual sempre o nosso pastor fala, né? A gente vai ter que pisar na água, né? Mas para a gente ir mais fundo, cada vez a gente vai ter que andar mais. Isso é o quê? O nosso agir sobre o Espírito Santo, sobre a nossa vida. É a nossa conduta com Deus. Então é isso que Deus quer restituir hoje para a gente, né? A nossa vida. Amém, meus irmãos? Em Salmo 100, 1:5 fala: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas em ações de graças, e sem seu atos com louvor, dele graças e bendigamos o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno, sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra, né, que Deus trouxe para mim, né, que você possa, né, ter recebido ela, né? Guarde ela no seu coração, guarde ela, né, para esse momento que Deus vai restituir
o quê? Em tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, mas o principal, a sua identidade como filho amado de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O grupo do louvor pode estar subindo, por favor? Em Isaías 43:18 fala: não vos lembrarei das coisas do passado, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Deus tem cada vez no seu tempo que determinado. Ele não está atrasado. Deus tem o tempo de cada coisa. Espere nele. Deixe ele agir na sua vida. Clame ao Espírito Santo, que é o mais principal da nossa vida, que através dele Jesus vai fazer o quê? Vai iluminar o caminho. Porque às vezes a gente está andando em caminhos de trevas, às vezes a gente está andando em caminhos ali de ossos secos, vale de ossos secos, caminhos de morte. Mas Deus está trazendo aqui a luz da palavra sobre a minha vida e a sua vida. Quando você pensar que você está andando sobre ossos, o vale morto, vale de ossos secos ali mortos, né? Nada tem vida. Deus vai fazer você colocar seu pé ali e trazer vida naquele lugar. Deus vai, quando você estiver na escuridão, Deus vai fazer o quê? Que você anda ali pela escuridão e vai te trazer o quê? A luz sobre a sua vida. Ele vai terminar o quê? O seu caminho. Amém, meus irmãos? Querendo neste momento, né? Você ficasse em pé no seu lugar, né? E a gente vai cantar um louvor, né? Espírito, enche a minha vida. Porque somente Ele é capaz de encher a nossa vida. Para a gente entender o quê? Que nós somos filhos amados do Senhor. Que Ele vai restituir tudo aquilo que Ele liberou sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a minha vida. Que Ele vai liberar ainda sobre a vida de cada um aqui. Amém, meus irmãos? E nesse momento, você possa colocar a mão no seu coração e declarar para Ele, né? Os irmãos vão estar cantando esse louvor. Declare para Ele, né? Fala para o Espírito de Deus encher sua vida, mostrar onde que você deixou ali de falhar, deixou o falhar de Deus, o falhar seu ali para com Deus, para que sua vida assim, se encha de Deus, né? Para a gente consiga estar o quê? Cada vez mais em comunhão com o Senhor, cada vez mais em comunhão com os irmãos aqui, para que Deus cada vez enche mais você, cada vez mais enche, e deixe o quê? O rio de vida que fluir sobre a sua vida. Cada vez que ele for mais, que a gente possa ver assim aquele derramar, né? Derramar das águas, derramar do Espírito Santo, e ver aquelas outras pessoas sendo atingidas, porque pelo fluir da sua vida, as pessoas vão o quê? Vão olhar para você diferente, não porque você está bonito, mas eles vão enxergar o quê? A luz de Deus sobre a sua vida. Amém? Então receba essa palavra, glória, e nós podemos cantar, né, junto esse louvor. Cada vez mais ele enche, né, a minha vida e enche a sua vida. Amém? Enche
Você pode declarar isso hoje. Consagramos todo nosso ser a ti. Acabar, declare. Consagramos todo nosso. Aleluia. Aleluia. Se você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Oh, nós te adoramos, Espírito de Deus. Levante sua mão ao céu e declare comigo: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra e eu declaro, eu viverei um tempo de restituição em cada área da minha vida, no nome de Jesus. Ainda de pé, preste atenção em algo. Sabe, irmãos, aquele dia o filho pródigo, ele tomou uma decisão de reorganizar a vida dele. E eu tenho uma palavra profética debaixo disso. Eu sinto que essa palavra que você acabou de ouvir, ela carrega um espírito profético. Cada palavra, Deus abre uma porta para que coisas aconteçam na nossa vida que vai mexer no nosso futuro. Eu sinto isso. Um dia ele resolveu reparar. Um dia ele resolveu voltar a casa. Ele simplesmente foi restituído de tudo. Eu quero liberar para a vida de você que está precisando disso aqui hoje. Eu sei que tem irmãos aqui hoje que precisam viver isso. E eu quero proclamar na sua vida. Há uma porta aberta de restituição. De você ver Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. Por incrível que pareça, o Deus Todo-Poderoso, Ele deu a liberdade e a autoridade para nós fazermos escolhas na nossa vida. E elas determinam o nosso futuro. E acredite em mim, Deus considera a sua decisão. Até se ela for errada, Deus te deu a liberdade de você decidir. Mas Ele também é bondoso. Ele é um Pai todo amoroso. E por Ele ser um Pai todo amoroso, Ele te orienta. E hoje Ele está, através dessa palavra, abrindo uma porta para nós. Abrindo uma porta para nós. Não sei qual foi dos irmãos que ministraram, se foi o Marcos, foi o Hélio, dizendo que Deus iria abrir uma porta de restituição, uma porta de esperança no vale da perturbação. Qual foi dos irmãos falaram? Foi a palavra do Hélio, né? O vale de Acã. Esse vale significa vale da perturbação. Deus não tem perturbação para nós, mas Ele tem uma porta de esperança que se abre no meio do vale da perturbação. E Deus quer nos tirar de lá. E o meu conselho para você: esteja conectado, esteja plantado no lugar que Deus te colocou, junto com os irmãos, aliançado com a sua igreja, aliançado com os irmãos, vivendo o propósito que Deus colocou na sua vida. E eu tenho certeza, Deus vai fazer grandes coisas acontecerem. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Só por um minuto, sente no seu lugar. Nós vamos ter daqui a pouquinho um período de intervalo. Mas eu queria antes ministrar uma palavra de oferta ao seu coração. Na verdade, é uma palavra que define a nossa prosperidade. E eu quero ser muito rápido, objetivo. Jesus, Ele nos diz algo que é muito importante. A gente só tem como amar um Senhor. Quantos senhores? Um. Aí a Bíblia coloca a opção: ou nós amarmos a Deus, ou amarmos a riqueza. O que eu quero dizer para os irmãos é que não tem nenhum erro você ter riqueza. Não há nenhum problema você ter dinheiro. Nunca se sinta mal ou quando você orar para Deus te dar uma riqueza. Não se sinta mal quando você orar para comprar a sua casa. Não se sinta mal quando você orar para comprar o seu carro melhor. Não se sinta mal quando você quiser fazer a sua viagem. Não se sinta mal. Não é nada errado você ter coisas. Pastor, onde mora o erro? Coisas nos termos. Eu vou repetir. Não é errado termos coisas, mas é completamente perigoso, diga, coisas nos termos. Todos entenderam a diferença disso? É apenas isso que Jesus ensinou. Agora, quando nós honramos ao Senhor, Jesus fala, só tem como honrar a um Senhor. Se você honrar a Deus, você despreza a riqueza. Mas se você honrar a riqueza, você despreza quem? A Deus. Você vai observar essa característica. Pessoas que são muito apegadas a dinheiro, elas não honram o Senhor. Mas pessoas que honram o Senhor, o dinheiro é apenas o dinheiro. Entendeu? Uma nota de valor alto é apenas uma nota de valor alto. Pastor, quando é que eu sei a diferença se dinheiro me governa? Eu vou dar um exemplo. Se você for comprar algo lá fora para você,
E por mais caro que seja, e por mais impostos que tenha, você apenas falar, tá bom, mas eu preciso, você vai como? Mas se algum dia, em uma das suas igrejas, tiver um evento e tiver um curso para alguma coisa, seja para criança, né, um evento, seja para uma conferência, uma organização como essa, ou para a vida de alguém, né, não sei como é que chama aqui no Japão, quando você vai fazer, dividir um valor, né, lá é rateio, vaquinha, tudo imaginando. Aqui eu não sei o nome que é, mas quando você vai, né, distribuir um gasto para abençoar a vida de alguém, e você fala, mas tudo isso, mas eu não tenho dinheiro para isso. Você consegue perceber. Lá fora, valores mais altos, nós não nos importamos, fazemos. Mas quando se trata de reino de Deus, a gente se incomoda. Isso é o que Jesus está dizendo. Está dizendo o seguinte, quando a gente honra o dinheiro, despreza a Deus. Mas ao inverso também é verdadeiro. Gente que ama a Deus, quando alguém fala, vamos abençoar a vida de um membro lá da célula que não tem condição, ou vamos investir em algo para a igreja, né? Vamos comprar um som para esse prédio, ou vamos alugar um prédio, que eu estou profetizando isso em cada uma das igrejas. Amém? Rifo vai ter prédio ano que vem, Cuma vai ter prédio ano que vem. Nelson já tem uma casa que é um prédio, mas daqui a pouco também vai estar em prédio em nome de Jesus. Assim como aqui em Maraca já está em prédio, então vai ter que comprar esse prédio em nome de Jesus. Acredite em mim, irmãos, né? O que envolve tudo isso é sermos generosos. O que envolve tudo isso é dinheiro não nos governar. Agora aprenda algo aqui. O que eu vou te ensinar aqui vai definir a sua prosperidade. Mas eu queria só fazer uma pergunta. Quantos aqui querem ser prósperos? Levante a mão. Mais do que já é. Eu quero. Quero ser mais do que já sou. Se você não quiser, aponta para mim. Seja ele mais. Mas eu quero. E eu quero que você seja. Pastor, o que é prosperidade? Não é só ter dinheiro. Prosperidade é uma família feliz. Prosperidade é você ser bem no seu trabalho. Prosperidade é você trabalhar menos e ganhar mais. Quem recebe isso do Japão? Amém? Então tem que fazer umas horas extras para compensar. Você vai ganhar mais e vai trabalhar menos para servir mais a Deus, para abençoar mais a sua família, para estar presente na próxima conferência. E o universo, você tem que crer essa palavra. A gente tem vivido isso. Mas lá é Brasil, aqui é Japão. Deixa eu te contar, o Deus de lá é o Deus daqui. Não mudou nada. Amém? Quem é poderoso lá é poderoso aqui. Crê nisso? Então pode esperar. Deus vai fazer isso na sua vida. Mas tem um segredo, irmão. Isso eu aprendi na minha vida. Eu quero que você aprenda de uma vez por todas. Diga comigo assim, generosidade. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas também vai falar, quem é infiel no pouco é o quê? Olha, a gente vê o infiel no muito. Então é errado falar assim, não, seja fiel, senão você não vai ter muito. Se você continuar sendo infiel, vai continuar no muito. A questão é que fidelidade não define, diga, proporção. Mas fidelidade define, diga, coração. Entendeu? É muito mais importante quem a gente é do que o que a gente tem. A avaliação do céu não é o que você tem, porque o que tem é passageiro. A avaliação do céu é quem você é. A vida a qual nós vamos, nós não levaremos bens materiais, nós só levaremos algo, diga, as nossas obras. Está escrito lá em Apocalipse, as suas obras você vai levar, mas o seu dinheiro você não vai levar. A gente vai ter para servir a gente aqui. Então aprenda. A Bíblia fala que a grandeza de um homem não se mede pela quantidade de bens que ele possui. Isso é poderoso. Isso aqui fala de uma avaliação do céu. Quando Deus olha para cá, Ele não está olhando a sua carteira, Ele não está olhando a sua conta bancária, Ele está olhando o seu coração. A medida do céu é coração. Entenda isso, de uma vez por todas. Não é o que tem. Por isso que o infiel tem muito também, assim como o fiel. Mas a palavra e a pregação correta é justamente essa. Define quem a gente é. E eu finalizo perguntando para você, qual é o maior valor no céu? O que você tem ou o que você é? É o que a gente é. E o que a gente é se mostra através de quê? Das nossas atitudes. Ok? Pelo fruto se conhece a árvore. Ok? E aí o que diz? Você falou que quer ser próspero. Eu quero te ensinar, eu preciso te ensinar. Porque Deus tem me feito viver isso. E eu quero cada dia mais ser mais próspero. E para ser, vai ter que aprender a ser o que eu vou ler para você. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz assim, dá para projetar, Provérbios 11, 24, na revista atualizada. Pode ser qualquer versão, pode ser na NVI aqui, ó. Há quem dê generosamente e vê acontecer o quê? Isso aqui é contra a matemática. Se você dá, você reduziu. Mas aqui está dizendo, deu e aumentou a riqueza. Por que aumentou?
porque deu generosamente, ok? Outros retêm o que deveriam dar. Preste atenção que a Bíblia está dizendo. Deus dá coisas para você que não é para você. Ele dá coisas para você que é para você fazer o quê? Dar para os outros. Deus é tão rico que Ele dá para você, mas dá também para você dar para outros. Então às vezes nós não temos uma prosperidade devida porque não entendemos isso. E aqui está dizendo, né? Outros retêm o que deveriam dar. E acontece o que com quem retém o que deveria dar? Cai em pobreza. Pera lá, mas deveria ser o contrário. Vamos pensar na matemática. Eu dei, subtraiu. Então deveria ter menos. Mas a Bíblia sempre diz ao contrário. Você tirou e